Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo essa gravação. Eu sou o Eduardo Maganha e ao meu lado estão Pedro Paulo, também apelidado como Bitão. É praticamente um sobrenome de família. É um apelido que ele carrega desde o avô dele, ou talvez até antes. Ele vai contar essa história. E o seu filho Miguel. São vascaínos. Pelo menos o Pedro Paulo, acho que nasceu em Tombos, né, Pedro Paulo? O Miguel, não sei se nasceu em Tombos. Exatamente, eu nasci em Tombos, sou tombense. O Miguel nasceu em Itaperuna, apesar de ser de família tombense. O coração é tombense. Deve ter nascido em Itaperuna porque não tinha maternidade em Tombos, né? Exatamente. Então Tombos está passando aí uma geração enorme sem nascer tombenses no local, a não ser por fazendo parto em casa, né? Não fazendo no hospital. Enfim. E hoje a gente está aqui, hoje a gente está gravando esse programa na terça-feira, na véspera de Tombense e Vasco, jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o jogo que vai acontecer lá em Tombos, na cidade natal do Pedro Paulo, e também a cidade onde eu passei todas as minhas férias de infância. E isso significa que o Pedro Paulo é meu amigo de infância e também vale registrar uma coisa importante. O Pedro Paulo está aí com a camisa do Vasco, mas ele também torce para o Tombense quando o Tombense não enfrenta o Vasco. Só que tem esse dilema. Tombense enfrentando o Vasco. Ele vai torcer para quem? Será que ele vai torcer para o Vasco? Será que ele vai torcer para o Tombense? Está dividido o coração? Está decidido? Enfim, é o que a gente vai saber ao longo dessa conversa aí. Pedro Paulo, antes de mais nada, é bom registrar, você é sócio do Vasco, sócio geral com direito a voto, correto? Exatamente. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, né? Apesar da gente saber que o clube ele precisa de uma reestruturação, a gente encontra muita dificuldade, né, para manter essa condição, esse status de sócio do Vasco. O Vasco sempre teve força na sua torcida, e eu acredito que é a união de todos nós, o somatório das nossas forças, é que a gente vai conseguir colocar o gigante no local devido. Perfeito. Olha aí, o Pedro Paulo dando exemplo. É um torcedor off-Rio. Atualmente, ele mora em Porciúncula, né? Porciúncula, noroeste fluminense. Porciúncula, terra do Friaça. E Porciúncula é a cidade vizinha de Tombos. Porciúncula ainda está no estado do Rio de Janeiro. Então tem o limite entre o estado do Rio de Janeiro e Minas e faz o limite então com Tombos. Tombos é a cidade limítrofe ali junto com Porciúncula. Até tem uma brincadeira para a galera que já viajou, pegou a estrada lá, que você consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Quando você está ali em cima da risca do limite dos municípios, de um lado é Rio de Janeiro, de outro lado é Minas Gerais. Então você ficar em pé ali em cima, você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Você está no estado do Rio e no estado de Minas. Quantas vezes já fizemos essa brincadeira, né? Atravessando de bicicleta ali a estrada, né? Na adolescência. Com certeza. É uma dificuldade, a gente tem até que explicar para as pessoas do Grande Rio, né? As pessoas aí da capital, elas têm a noção de distância por tempo. Olha, eu estou a 15 minutos da casa do Maganha, eu estou a meia hora de São Januário. Aqui a gente usa quilômetros, né? Então eu estou a 7 quilômetros de Tombos. Apesar de eu estar em Porciúncula, eu percorro 7 quilômetros e chego em Tombos. Se eu for levar isso para minutos, eu estou aí a 3 minutos da divisa, né? A gente está colado. Show de bola. Tá correndo, em 3 minutos tá andando muito rápido aí. Cuidado ali com a Blitz. Cuidado com a Blitz ali, ali quase chegando em Tombos. É tudo para agora, Pedro, a gente está falando muito de Tombos e o papo vai ser relacionado à cidade o tempo inteiro. Os seus outros familiares estão em Tombos, né? Seu pai, seu irmão, correto? Exatamente. Todos nós somos tombenses, todos eles moram em Tombos, com exceção minha que casei e me mudei aqui para Porciúncula. Mas o coração é tombense, eu estou praticamente diariamente em Tombos. Então, assim, tudo é feito lá em Tombos. Eu não saí de Tombos, mas Tombos não saiu de mim. Vamos lá, vamos dar uma passeada pelas fotos que ligam o Vasco a Tombos, né? Aí vai ficar bacana. Ó, começando aí pela
pela foto que você me enviou, que foi a foto do amistoso do Vasco em 1986. Vasco e Tombense e Vasco. Na verdade, tem gente dizendo que não foi o Tombense, foi um combinado de jogadores ali do local, ali de Tombos, talvez até de arredores, né? Então, um combinado Tombense contra o Expressinho do Vasco. Só que o Expressinho do Vasco, olha aí, ó, tá ali o Henrique, tá ali o Acácio, deitado ali tá o Roberto Dinamite, vai ter uma outra foto ali mostrando também o Romário, né? Mas nessa foto aí tem uma estrela que tá roubando a cena, cara. Ele, Jorjão da Padaria, tá ali, ó, é o primeiro uniformizado em pé à esquerda, Jorjão da Padaria, vou até dar um zoom aqui, ó. Nosso amigo Jorjão da Padaria, naquela época novinho, sub-30 ainda. Sub-30 nessa época, Jorjão da Padaria, tirou onda entrando em campo com o time uniformizado da chuteira até o último fio do cabelo. Entrou devidamente uniformizado, Jorjão, meu tio, né? Assim como meu pai, Jorjão, meu tio materno, né? Mas tanto a família do meu pai como a família da minha mãe, duas famílias vascaínas, né? Não tinha para onde correr. E o Jorjão foi a pessoa que me levou no Maracanã. Tive o prazer de conhecer o Maracanã em 1992, no Vasco e Flamengo. Vasco 4-2, mais de 127 mil pessoas no Maracanã. Devo isso a ele. E nesse dia ele estava aí compondo o Expressinho do Vasco. Reza a lenda que o nervosismo foi tanto que o intestino não aguentou. Teve que sair no intervalo. Muita responsabilidade de colocar essa camisa. Muita responsabilidade. Olha só, vamos aqui, ó. Uma foto que mostra você aí, o registro. Você tá nessa foto aí, ó. Vamos lá. Ivônio do Quibe à esquerda. O melhor quibe de Tombos. Na verdade, não sei se era o quibe que era o melhor, se era a maionese caseira, que era produzida no trailer lá do Ivônio, né? Tá aí o Jorjão uniformizado, seguindo aí da esquerda para a direita. O Ivan, que foi prefeito de Tombos, com a camisa preta. O Romário. O pai do Pedro Paulo, avô do Miguel, ó, ali o Pedro Bitão. E também mais uma pessoa que a gente não conseguiu precisar quem é. Agora, olha ali, ó, tá o Pedro Paulo e o Humberto, que é o irmão dele. O Pedro Paulo tá ali na altura da Cruz de Malta, na camisa do Romário. E o Humberto tá ali, o avô, colocando a mão no ombro, a mão esquerda do avô tá ali no ombro do Humbertinho, né? São as duas crianças um pouco mais altas. Então, os mascotinhos que entraram no gramado em 1986, nesse amistoso entre combinado Tombense ou Tombense e Vasco, na cidade de Tombos. Exatamente. O cabelo ficou um pouco mais branco, né? Eu cresci um pouco, o cabelo ficou um pouco mais branco, mas sou eu aí na foto. E assim, a paixão pelo Vasco, ela sempre existiu, e sempre quando o Vasco vinha na região, fosse Porciúncula, fosse Tombos, fosse Itaperuna, na época o Itaperuna tinha um time profissional que disputava, né, a Série A do Campeonato Carioca, aonde o Vasco estava na região, a gente estava acompanhando, a gente estava incentivando, porque isso aí é um amor, é algo familiar, é algo que vem de geração em geração, e não tem como ser contrário a isso. Beleza, vamos aqui para mais uma foto. Nessa foto aí, 3 feras do Expresso da Vitória que foram homenageados, né, nessa partida, nesse amistoso. Aliás, nessa foto aí só tem fera, tá? A gente vai chegar nas 5 feras. Vamos lá. Friaça à esquerda. Friaça que marcou o gol do Brasil. Exatamente. Na final da Copa de 50. O único gol do Brasil naquela derrota para o Uruguai. Friaça era jogador do Vasco. Foi jogador do Vasco ao longo do Expressinho. Agora eu não sei se o Friaça ainda estava no Vasco ou se estava em outro clube naquela data da final. Me parece que ele estava no Vasco. Se ele não estava no Vasco, ele estava no São Paulo. Eu acredito que foi um dos 2 times, se não me falha a memória. Vamos tirar essa dúvida depois. Olha aí, ao lado do Friaça está o Ademir Menezes, o Queixada, que até a década de 70 era o maior ídolo de todas as gerações de vascaínos,
Ademir Queixada, e era também o jogador, antes do Roberto Dinamite ultrapassá-lo, era o jogador com o maior número de gols na história do Vasco. E ao lado deles, mais um integrante do Expresso da Vitória, o Eugen, ou Elgen, eu não sei como é que é a pronúncia correta do nome dele, mas ele também jogou vários jogos pelo Expresso da Vitória. De camisa preta tá aí o avô do Miguel, o pai do Pedro Paulo, o senhor Pedro Bitão, Bitão que é apelido, mas essa história vai ser contada daqui a pouco. E fechando o time de craques, nessa foto está o meu avô, Galeno Barbosa de Freitas, uma figuraça de Tombos. Sinônimo da torcida vascaína em Tombos, seu Galeno. Bem observado. Meu avô não nasceu em Tombos, mas se tornou cidadão tombense. Se mudou para lá, casou com a minha avó Corina, que era de Tombos, e construiu a família na cidade de Tombos, e no final da vida ganhou o título de cidadão tombense. Um ótimo reconhecimento que emocionou bastante ele. Se meu avô ainda fosse vivo, estaria com 101 anos agora. Olha só. Minha avó ainda está viva, com 100 anos morando lá em Tombos. E aí os outros mascotinhos aí na foto. Tá aí o Pedro Paulo, um pouco mais alto, e o seu irmão Humbertinho. Ô Pedro, o que vocês estão segurando? Vocês estão segurando uma placa de homenagem aos jogadores do Expresso da Vitória? Exatamente. Esse amistoso, ele teve o intuito de arrecadar fundos, né, para a construção do asilo municipal. E como o Friaça daqui da região, foi feito contato também com o Queixada, então a gente prestou uma singela, mas justa homenagem a eles que, né, foram responsáveis pela construção do que hoje é o Vasco. Então ali a gente está entregando uma placa, né, em homenagem a tudo que eles prestaram, não só para o futebol, mas para o Vasco. Legal. Você tinha quantos anos aí? Você já era mais velho que o Miguel? Nessa foto, eu estava com 8 anos nessa foto. O Miguel tem 11. Hoje o Miguel é mais velho do que eu era na época da foto. E quantos anos tinha o Humbertinho nessa foto? Eu estava com 8, o Beto estava com 6 ou 7. Possivelmente já 7 anos. Beleza, maravilha. Vamos lá, mais uma foto aqui. Já essa foto é do amistoso que aconteceu em Porciúncula, alguns anos depois. E vocês também estão nessa foto. Estão ali agachados, né, os mascotinhos, não é isso? Exatamente, foi como eu te disse, era o Vasco estar aqui na região, a gente estava junto, né? A dificuldade que havia na época desse translado para o Rio de Janeiro era grande, hoje nem tanto. Então a gente, sempre quando o time estava aqui na região, a gente acompanhava. Esse amistoso foi amistoso, salvo engano, 88 ou 89, aqui em Porciúncula, de onde eu estou transmitindo essa live, e a gente foi mais uma vez aí para prestigiar esse time de júniors do Vasco na época. Legal, e tá ali o Friaça ali com a camisa cinza no canto, né, canto direito, né, estrelando, né, essa equipe de craques aí, beleza? Agora vamos lá, Tombos tem uma tradição de ser uma cidade repleta de vascaínos, e a galera que tá trabalhando, né, o material para as reportagens sobre essa partida Tombense Vasco está se assustando com a quantidade de informação sobre vascaínos em Tombos. Eu estava até contando nos dedos aqui, ó, Didi Almeida, ex-prefeito de Tombos, vascaíno. Lembro do Marco Aurélio, que inclusive Marco Aurélio é um sócio, é o único sócio estatutário do Vasco que reside em Tombos. Ele é benfeitor remido e é o único sócio do Vasco que tem direito a voto que reside em Tombos. Foi o levantamento, pelo menos entre os sócios ativos. Foi um levantamento que eu fiz no período da eleição, até mesmo para ver se eu conhecia alguém e poderia pedir voto, né? Então temos aí o Marco Aurélio, que foi prefeito, né? Marco Aurélio Monteiro Guimarães, agora não lembro, tem mais um sobrenome, foi prefeito. Tem o Ivan, que a gente mostrou na foto ali, também foi prefeito e é vascaíno, e o atual prefeito também é vascaíno, Thiago Dalpério. Exatamente, o atual prefeito é vascaíno, o Ivan, ex-prefeito, concorrente dele nessa última eleição, né? A eleição foi entre 2 vascaínos, né? Daí você tira uma base.
torcida do Vasco em Tombos e na região é muito grande, tá? Eu desconheço, sou franco para você, apesar de ser mineiro, eu desconheço em Tombos um atleticano ou um cruzeirense nascidos em Tombos. Eu, particularmente, desconheço. Torcida em Tombos é muito grande, a torcida do Vasco. Eu lanço aqui um desafio, tá? Em 98, quando o Vasco foi campeão da Libertadores, a gente fez uma carreata lá, a maior carreata de Tombos até hoje, foi na comemoração da vitória daquele título. É assim, uma data também que está gravada no meu coração. Nunca houve uma carreata relacionada a futebol daquele tamanho. Então, assim, a força da torcida em Tombos, na região, é gigantesca. Ô Pedro, vamos ser francos também, que não é difícil fazer uma carreata que pare Tombos, né? Porque são 4 bairros apenas. Aliás, tem uns distritos também, né? Mais num perímetro mais rural, né? Mas no perímetro urbano mesmo tem ali o centro da cidade, o bairro de Quebra-Copo, o bairro de São Sebastião e o bairro de Niterói. Exatamente. É uma cidade pequena, mas a menção que eu faço é a quantidade de pessoas envolvidas naquele ato. É uma cidade pequena, já tiveram carreatas muito grandes. Quando o próprio Tombense foi campeão da Série B do campeonato, subindo para a Série C, esse título, o Tombense ficou com o vice-campeonato do Mineiro, ganhou uma Supercopa de Minas como campeão do interior. Foram festas enormes, tá? Porque o Tombense acaba sendo o time de todos os Tombenses. Ali vão se reunir vascaínos e torcedores de outros times. Mas, independente disso, aquela carreata que a gente fez em 98, ela entrou para a história. Bacana, muito bom. Porque, até para complementar, a cidade de Tombos, na parte do centro, ela tem 2 avenidas praticamente. Uma avenida Beira-Rio e uma avenida na parte mais alta da cidade, que é no centrão mesmo, né? Então, você não tem muitas possibilidades de fugir de um engarrafamento se parar por ali. Se você falar para mim, olha, Maganha, nós engarrafamos a Beira-Rio e nós demos um nó no trânsito de Tombos, engarrafamos a Beira-Rio, engarrafamos ali a Mário Dwyer, que é a avenida ali na parte alta, engarrafamos até a rotatória, em frente à antiga rodoviária, engarrafamos a ponte que liga para o bairro de Niterói. Aí eu vou ficar impressionado, A gente não pode comparar o engarrafamento em Tombos com o engarrafamento na Avenida Brasil, na Presidente Vargas, por exemplo. Mas o recado que a gente quer deixar para os torcedores da capital é que o amor é tão grande quanto, e às vezes até maior, em função da distância. Se não fosse essa pandemia, vocês não têm ideia da festa que seria realizada naquelas arquibancadas. Pois é. Estava conversando com o Nuno ontem, né? O Nuno também foi seu amigo de infância, certamente. E estava conversando com ele, ele falou, olha, é possível que esse jogo nem acontecesse em Tombos, se tivesse público. Iam mandar lá para Muriaé, que teria 15 mil espectadores. Há mais ou menos 4, 5 anos atrás, o Tombense enfrentou o Fluminense. E esse jogo foi para Muriaé justamente em função da capacidade. Não desmerecendo aqui a torcida tricolor, mas com certeza a gente colocaria 3, 4 vezes mais no campo. Então, de fato, não seria aqui. Esse jogo ele seria em Muriaé. Agora vamos falar de uma cena que acontece em 1958, Vasco campeão do Super Campeonato Carioca, em cima do Flamengo, 1958. Se hoje tem vascaíno pra caramba em Tombos, tu imagina o que foi em 1958. Dá uma olhada nesse salão repleto de vascaínos comemorando essa partida. Eu fiz aqui um círculo vermelho para registrar o meu avô, tá ele aí no meio ali da mesa, e aí nessa foto do close aí circulado, nesse círculo vermelho, ele tá segurando uma flâmula, uma bandeirinha do Vasco, e tá aí a galera toda erguendo as garrafas, celebrando a conquista do título do Vasco em cima do Flamengo. Só vascaíno nessa foto. Tá aí o Didi Almeida, que eu mencionei, que foi um ex-prefeito, só que não dá para ver, né, porque a foto não tá com uma boa qualidade,
né? A foto está até remendada. E nessa foto aparece também, vai ser difícil apontar aqui para o pessoal enxergar, mas aparece o avô do Pedro Paulo, o Antônio Bitão. Ele está aparecendo. Se você der uma olhada aí para o círculo vermelho do meu avô, volta para a foto maior e logo você vai ver uma pessoa com uma camisa escura e tem uma dobradura aí no meio, aí atrapalhando você ver com maior perfeição. E na frente do Antônio Bitão, que é ele, esse rapaz de camisa escura, está o pai do Pedro Paulo, que era o Pedro Bitão. Que naquela foto de 86 lá, tá lá com a sua cabeça branca, mas aí ele ainda é uma criança. Regularidade hoje aí com o neto dele, o Miguel. Sim, e nessa foto ele aparece olhando para o pai e o Pedro Paulo até falou, olha, eu acho que ele tomou uma bronca do avô, né, do avô não, do meu avô, porque estava mexendo na garrafa, não devia mexer. E acabou que não apareceu na foto. A emoção era grande, eu conversei com ele quando eu mostrei essa foto para ele, eles estavam ali na comemoração do título, e teve um momento ali de algum grito relacionado a Vasco, ou alguma música, e eles na cantoria, ele ergueu uma garrafa de cerveja, naquele momento ali ele tomou um pito do meu avô, que ele não devia levar a mão na garrafa de cerveja. Então na hora que ele estava erguendo essa garrafa, foi a hora da foto. Repara em cima do círculo, tem uma pessoa erguendo a garrafa, repara, dá uma olhada em direção à parede, na foto maior, tem outras pessoas erguendo a garrafa também, dá para ver no contraste com a parede branca, né? E o Pedro, me falaram de início que seria o Bar Tom Benz, eu até reconheci de cara, caramba, é o Bar Tom Benz, porque o Bar Tom Benz não existe mais em Tombos, mas era um bar-restaurante Tom Benz, que a gente frequentava, né, ali no centro de Tombos. Ele não existe mais, já deu lugar a outra edificação lá em Tombos. Mas tem gente falando que não seria lá, não seria no Bar Tom Benz, seria ali no Tesc Social, também ali no centro. Eu defendo a teoria que essa foto foi tirada lá no clube, na sede social do clube. Inclusive já tive essa conversa com meu pai, os torcedores foram para essa sede social do clube e ali foi feita essa comemoração. Sim, ó, tem mais fotos aí desse momento aí da comemoração. Em destaque aí, ó, aqui no cantinho inferior direito, Célio Ribeiro, que é o pai do Renan, que me passou essas fotos. Entre as duas bandeiras está um ex-goleiro do Vasco, uma pessoa que ainda mora em Tombos, nasceu e mora em Tombos, que é o Joelcio. Ele foi goleiro amador do Vasco em 60, 61, e depois assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo, porque o irmão dele já jogava lá. Mas dá para perceber aí na foto que o Joelcio era vascaíno. Estava ali no meio da fusarca vascaína, olha aí, ó. O coração era vascaíno, com certeza. Olha aqui, mais uma foto também desse dia. E aí aparece o seu avô em destaque. O seu avô Antônio Bitão aqui na pilastra à esquerda. Vou até dar um zoom aqui, ó. Tá aí o seu avô encostado na pilastra à esquerda, aparecendo na foto. Olha aí, ó. Meu avô, um apaixonado pelo Vasco, um torcedor convicto. E esse pito do meu pai foi momentâneo, né? Eu não sei se eu cheguei a mencionar com você, de uma família de vascaínos, todo mundo é vascaíno, mas você sabe que em todo gramado surge uma tiririca, né? E um tio optou por torcer por um outro time, não merece nem que eu fale o nome do time aqui, mas enfim, meu tio optou por mudar de time e perguntou a ele se havia algum problema. Falei, não, problema nenhum, não vou te obrigar a torcer pelo Vasco, se você não quer torcer, é uma escolha sua, mas cada escolha ela traz consigo uma consequência, né? Meu avô tinha uma mercearia, né? E a mesa era farta, e todo domingo era muito refrigerante, era muito doce, e a partir daquela escolha do meu tio, nunca mais passou a tomar refrigerante nos almoços de domingo, né? Roupa nova, nem pensar, era a roupa do meu pai que era passada para ele, deve ter entendido o recado. Porque ali, né, com a gente é só vascaíno, não tem chance, né? Eu costumo brincar que quem é raiz da família, né? Quem é familiar raiz
é Cruz de Malta. O restante, mesmo tendo vínculo sanguíneo, a gente trata como agregado. Pedro, ainda sobre 1958, a conquista vascaína do Super em cima do Flamengo, a festa da cidade. Para a galera ter uma ideia do que foi essa festa, olha isso daqui, ó. Um desfile em carro aberto da Miss ou da Musa torcida do Vasco. Olha isso, cara. Em cima de um Jeep, tá ali ela sendo escoltada ali, protegida por 2 vascaínos mirins, que por sinal são os únicos uniformizados nessa torcida toda. O restante da galera tá com camisa branca, tá com uma identificação mais apaisana. Você reparou nisso? Com certeza. Essa foto, juntamente com as outras, ela ilustra o tamanho da torcida, a paixão da torcida. Uma torcida que, inclusive, tinha uma musa, né, para desfilar. Eu acredito que deva ter sido algo parecido com um carnaval fora de época, né, a comemoração desse título. Então, acho que ali é uma das fotos que mostra o tamanho da torcida. Sim, essa musa aí é a mãe do Chechel. Mãe do Chechel, grande jogador, grande jogador. Pois é, mas o Chechel tem muito a explicar aí, porque ele é flamenguista. E a mãe dele era vascaína. É bom ele explicar esse negócio aí. Vamos dar uma oportunidade para ele em outro momento aí, para ele poder se redimir dessa situação. Beleza. Agora, ô Pedro, me conta aí, como é que é ser vascaíno off-Rio, estando longe de São Januário, longe de jogos, tendo só internet e televisão para acompanhar o time. Me conta primeiramente isso, e se você quiser emendar também, me conta como é que está sendo viver esses dias em que o Vasco está na cidade onde você nasceu, aí a 7 quilômetros de você, vai jogar na quarta-feira, e para piorar as coisas, você não pode assistir, porque estamos no meio de uma pandemia, o jogo vai acontecer sem público. Em primeiro momento, a primeira resposta, Eduardo, é a questão o fato de você ser Vasco, né, off-Rio. Não desmerecendo os torcedores daí, mas vocês têm mais acesso ao Vasco. O nosso acesso ao Vasco ele acaba sendo um acesso mais restrito e não impede o tamanho da nossa paixão, mas assim, é uma busca maior, é uma vontade muito grande de torcer. Seria cômodo a gente escolher um time próximo aqui para torcer, mas essa camisa ela fala alto. Naquelas fotos que eu tirei como mascote em 86, eu confesso para você, naquele período eu tinha 8 anos, eu não entendi ainda as nuances do jogo, eu não entendi ainda a partida. Sabia, obviamente, o que era um gol, mas eu não entendia o jogo em si. E mesmo antes de entender o jogo, aquela camisa já mexia muito comigo. Aquele ano foi um ano de Copa do Mundo, me recordo das comemorações, das carreadas na Copa, mas assim, eu não entendia a Copa. A minha primeira Copa, aquela Copa que eu acompanhei, que eu torci, que eu sofri, ela veio acontecer em 90. 86 era aquela festa da carreata, mas aquela camisa, aquela Cruz de Malta, e aqui eu faço um apelo, a camisa do Vasco é Cruz de Malta. A camisa do Vasco é Cruz de Malta. Aquela camisa me chamou muita atenção. Então, assim, a nossa paixão é uma paixão muito grande. Infelizmente, a gente não tem o acesso que os torcedores aí do Grande Rio têm, mas a paixão ela é do tamanho dos torcedores daí. A gente está vivendo um momento delicado agora, né? Eu queria estar com o Miguel lá, assistindo um treino, pegando um autógrafo, tirando uma foto. Então, é um misto de alegria com tristeza. Que o Vasco está aqui do lado, né? E a gente não pode ter esse contato mais próximo. Passar essa situação para jogadores que são, inclusive, bem mais novos do que eu. Até para o cara ter a noção de onde ele está, da camisa que ele está representando, do tamanho do clube. Né? Tem jogadores ali com pouco tempo de carreira que, de repente, ainda não mensuraram ainda o tamanho, o que é ser Vasco da Gama. Então, eu acho que se a torcida estivesse mais próxima ao time nesse momento, isso ficaria claro para eles. E já te respondendo uma pergunta que você me fez lá atrás. Eu sou tombense, eu tenho uma paixão pelo Tombense. Aliás, eu tenho todas as camisas que o Tombense já lançou até hoje. Eu tenho todas as camisas. Entendeu? Eu acompanho os jogos, mas como torcer contra o Vasco? Não tem como. Né? É um jogo que, né, eu torço muito pelo Tombense.
Eu entendo que o Tombense já está inserido no cenário do futebol nacional, está sempre na Copa do Brasil, está sempre bem classificado no Campeonato Mineiro. É o time que eu estou os finais de semana, fora da época de pandemia, que eu estou indo ao estádio, que eu estou acompanhando. Tenho amigos que trabalham lá, que jogam lá, que já jogaram por lá. Vários que já percorreram grandes times aí do Rio e até fora do Brasil. Mas o coração é vascaíno, né? Não tem como negar que amanhã é torcer para o Vasco. O Tombense é o time da cidade natal da minha mãe. Minha mãe mandou no WhatsApp lá, entre uma fake news e outra, ela mandou, meu Deus, para quem que eu vou torcer? Para o meu time de coração ou para o time da cidade que eu nasci? E aí ela joga a responsabilidade para o meu avô. O Galeninho lá no céu também deve estar com o coração partido e dividido. Como meu vínculo nem chega nesse nível, né? Porque eu só passava as férias em Tombos, até quero voltar a morar em Tombos. Já morei 6 meses em Tombos, pretendo voltar a morar num futuro próximo, né? Talvez a longo prazo ou a médio prazo, não sei. Mas, para mim, fica muito mais fácil decidir, cara. Lógico que eu vou torcer pro Vasco. Apaixonado, fanático pelo Vasco, né? Agora, Tombense se profissionalizou agora, em 99, né? E aí a gente começa a acompanhar o Tombense, a saga do Tombense, até chegar na primeira divisão do Campeonato Mineiro, a saga do Tombense na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, conquistando o Campeonato Brasileiro da quarta divisão e jogando agora na terceira divisão. E agora a saga do Tombense precisando avançar na Copa do Brasil. Pô, bicho, só que pegou o Vasco pela frente, cara. É complicado. Não dá. E aí, completando, eu também acho que o meu avô, pelo vínculo dele com a cidade, também não ter sido de nascimento, né? Meu avô nasceu numa cidade daqui do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Por não ter o vínculo do nascimento, acho que também seria muito fácil para ele decidir torcer pelo Vasco e não pelo Tombense no jogo de hoje. E aqui está minha mãe dizendo, é ruim, hein? Assim, é um sentimento muito conflitante, né? Obviamente, né, antes da profissionalização do Tombense, nós jogávamos, né, no Tombense, a gente treinava lá naquele campo. Eu fui lateral direito lá um período, não atingi o índice mínimo para aprovação, mas joguei lá de lateral direito um período. Inclusive tem uma história interessante, em 96, um expressinho também do Júnior do Vasco foi fazer um jogo lá, e o Jorjão da Padaria, meu tio, me apresentou para o Fabiano Heller, que na época era Júnior do Vasco, me apresentou para o Fabiano Heller como jogador do Tombense. Eu falei, tio, não faz isso comigo não, você joga uma responsabilidade nas minhas costas. O Fabiano conversou comigo assim, de jogador para jogador, e assim, eu joguei lá. Você assistiu um jogo pela televisão uma coisa, você está no estádio é outra, você sabe disso. Foi ali que o Miguel desenvolveu a paixão dele pelo futebol. A gente vê o Tombense amassar o Cruzeiro, por exemplo, ano passado. Foi o jogo que o Miguel gostou demais de ter ido. Então, assim, ali é sinônimo de futebol pra gente. Mas não tem como torcer para o Tombense. Eu quero um bom jogo, eu quero um espetáculo, mas obviamente que o meu Vasco ele vem a vencer. Beleza, Pedro. Bom, agora eu quero conversar um pouquinho aí com o Miguel. Vou pedir para você tirar o headset. Vou passar o headset aqui e ele conversa com você aqui. Então tá bom. Vou falar agora com o Miguel. O Miguel tem 11 anos, mora em Porciúncula, nasceu em Itaperuna e é vascaíno, óbvio, por uma influência do pai, dá para ver ali. A gente pode dar uma olhada nessa camisa aí, ô Miguel? Pode, aqui, ó. Comprei lá em São Januário. Show de bola, muito bem. Miguel, olha só, eu e seu pai temos muitos motivos para torcer para o Vasco. A gente viu o Vasco ser campeão na década de 80, a gente viu na década de 90, também vimos alguns títulos nesse século, campeão carioca em 2003, bicampeão carioca, então, 2015 e 2016, e também campeão da Copa do Brasil. Foram muitos títulos. Quais desses títulos você lembra de ter torcido, ter assistido, ter vibrado? Olha, o título assim que eu lembro é o de 2016, o Carioca. Só que naquela época eu ainda não gostava tanto de futebol. Eu lembro de quando o jogo estava passando, eu ter sentado e assistido.
Só que eu não tenho uma lembrança de como um torcedor que já gostava muito de futebol e lembra de todos os segundos da partida, entendeu? Entendi. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora que você vai ficar em maus lençóis. Por que você está torcendo para o Vasco, rapaz? Porque no Vasco eu sinto um sentimento que eu tô com todo mundo. O Vasco é o clube do povo. Eu gosto desse sentimento. Além de eu estar com minha família, eu tô com todo mundo. Porque o Vasco é o time do povo, cara. Tem que aceitar isso. O torcedor rival, todo mundo. Aqui é o time do povo. Tirou onda, Miguel, tirou onda. Nota 10, Miguel, muito bem. Nota 11 para o Miguel, porque tem 11 anos de idade e já sacou que o Vasco é diferente. E isso vai muito além de uma conquista de título. Parabéns, Miguel. Captou muito cedo, inclusive, digamos assim. Parabéns. Obrigado. Agora a gente vai voltar com o seu pai. Pode mandar para o headset aí para ele, por gentileza. Eduardo, eu vou te chamar a lembrança, talvez você não se recorde, mas no carnaval, talvez 91, 92, a gente se reuniu e a gente saiu todo mundo com a camisa do Vasco, né? A gente fez o nosso bloco e colocou o nosso bloco na rua. Então, quando eu olho para ele, eu me lembro daquela máxima, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, é isso que eu procuro passar. Passo para ele toda essa paixão, passo para ele que é um momento delicado, é um momento de reconstrução, e que eu tenho certeza que ele vai assistir glórias que eu e você já assistimos. Maravilha, muito bem. Cara, show de bola. Essa foi o bate-papo aí com o Pedro Paulo e o Miguel, vascaínos de Porciúncula, ali coladinhos a Tombos. O Pedro Paulo nasceu em Tombos. Perguntei para ele como é que tá o dilema aí, vai torcer pro Vasco, vai torcer pro Tombense, mas parece que não tem nenhuma dúvida ali, vai torcer pro Vasco. Tombense passa depois de amanhã. Com certeza. O Tombense vai ter outras oportunidades. Estou junto com o Tombense aí no Campeonato Mineiro. Olha aí, ó, se o Tombense no ano que vem pegar o Flamengo na segunda fase, aí a gente torce pro Tombense tranquilamente, né? Aí o Flamengo vai ver o que é paixão. Muito bem. Pedro Paulo, muito obrigado aí pela resenha. Quer dar o seu recadinho final aí para a torcida que acabou de te conhecer? Eu queria mandar um grande abraço para a torcida vascaína, em especial para o Casaca. Queria mandar um forte abraço para o Sérgio Frias, uma pessoa que eu conheci através de você e passei a admirar. E deixar essa mensagem de apoio que talvez a hora mais escura é a hora que se aproxima do amanhecer. Eu creio que em pouco tempo a gente vai ver um Vasco forte e a gente vai estar junto. Forte abraço aí para todo mundo do Casaca. Show de bola. Esses foram Pedro Paulo e Miguel dando um show aqui na Resenha Vascaína. Muito obrigado pelo papo, Pedro Paulo. Vamos torcer aí para o Vasco aí contra o Tombense nessa quarta-feira. E é isso. Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas. Casaca! Casaca! Amanhã cedo, assim, eu vou tentar ir a Pedra Dourada, mas assim, com relação a essa questão de pandemia, eu acho que é chance zero de ver alguém, conversar com alguém. No ano que, em 2014, da Copa do Mundo, a ESPN veio fazer um trabalho aqui, vieram fazer um trabalho sobre o Friaça. Eu até dei um suporte aqui, mas eram outros tempos, né? Não tinha essa questão de pandemia. Mas amanhã eu vou dar uma circulada, ver se eu consigo ver alguém, contactar alguém. E na hora do jogo, cara, eu vou tentar o abafa, entendeu? Eu vou chegar 8 horas lá no estádio com o Miguel, vou tentar, no talento, né? Vou tentar entrar e ficar escondido lá. A chance é mínima, mas eu vou tentar. Caso eu não consiga, já tem uma carninha aqui esperando já, entendeu? Vem pra cá, traga o pai pra cá, a gente assiste o jogo junto. O importante é torcer. Aí, parabéns aí pro Miguel. Deu uma bela resposta aí quando coloquei ele na fogueira, saiu muito bem. Não, ele é artista.